Olá pessoas de bem de todo o Brasil, uma boa noite a todos. Meu nome é Gelvis, idealizador do projeto SUOR, Sociedade Unida e Organizada. Projeto esse criado no Facebook, em um grupo e também em uma página, onde nós estamos unidos para simplesmente sugerir pessoas comprometidas com as 7 das 22 propostas que estão lá no site do Projeto SUOR, www.projetosuor.org. São propostas essas que é de interesse de toda a população do Brasil. Entre lá e confira. Esse é o nosso plano, é fazer com que as leis do país sejam mudadas em favor da sociedade e não dos políticos corruptos que aí estão. Então, novamente, eu peço a você, conheça o Projeto SUOR, entre no site www.projetosuor.org e conheça. Adicione pessoas aí no grupo do projeto no YouTube, ou no projeto no Facebook e também na página do Facebook e se inscreva lá no projeto no YouTube. Procure lá por Projeto SUOR no YouTube e fortaleça esse canal para que nós possamos realmente fazer com que esse projeto seja conhecido por todos os brasileiros, que realmente é um país melhor do que tudo isso que aí está. E isso é muito importante, a participação de todos. E a gente sabe que quando a gente fala o termo política, é muito difícil as pessoas entenderem e compreenderem, né? E como eu sempre coloco aí e vou dizendo sempre, na verdade, aquelas pessoas que não interessam pela política do seu país, elas se tornam cúmplices dos políticos corruptos que aí estão. Eu até coloquei uma frase hoje aí, boa noite Francisca, eu até coloquei uma frase hoje aí no Projeto SUOR, né, dizendo justamente isso, que essas pessoas que não interessam pela política do seu país, elas são cúmplices dessa fábrica de políticos corruptos que aí está. Porque se ela tivesse mais interesse para saber quais são os políticos corruptos, ela poderia muito bem compartilhar essas informações com aquelas pessoas que não conheciam e poderia muito bem fazer com que esses políticos corruptos não fossem eleitos e muito menos comprasse os votos. Mas é isso que você está vendo. Infelizmente, né, a falta de interesse de toda a sociedade na política do seu país é muito grande. E o Projeto SUOR, no qual o seu objetivo realmente é tirar aqueles corruptos, né, lá do Congresso Nacional, sugerindo pessoas comprometidas com suas propostas, mas o maior trabalho do Projeto SUOR se resume em conscientizar cada pessoa desse país a necessidade dela ter conhecimento de política e ter envolvimento com política. Eu não estou dizendo para você, sabe, ficar idolatrando político, ou ficar conversando político todos os dias, todas as horas. Não, eu não estou dizendo isso, né? Às vezes as pessoas veem a gente falando e já pensam, nossa, mas que cara chato, esse cara só fala de política, só fala de política. Não, eu não falo só de política, né? Eu falo de política aqui no Face, né? E na verdade existem outras formas de melhorar esse país que não seja através da política. Se tiver, eu sou todos ouvidos e gostaria muito, sabe, mas muito de outra forma de combater esses corruptos que assolam o nosso país. Mas infelizmente eu não conheço. Se você conhece, fique à vontade de me passar. Inclusive pode mandar um WhatsApp aí para o DDD 62 98446 2910. E venha ser um dos voluntários do Projeto SUOR, no qual existem 3 tipos de voluntários: os moderadores, os multiplicadores e os colaboradores. Entre no site e veja lá no menu Voluntários e venha ajudar este projeto. Ou seja, essa é a forma de você não ficar somente reclamando e fazer alguma coisa para mudar esse país. Porque de reclamação a gente não consegue mudar nada nesse mundo e em lugar nenhum, nem na sua própria casa e nem na sua própria família. No momento que você só ficar reclamando e não tomar uma atitude, pode ter certeza que as coisas não andam, tá ok? Bom, hoje estarei falando sobre a proposta número 7 do Projeto SUOR, o voto destituinte. Já existe uma PEC no Congresso de número 477 de 2010, do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Veja bem, essa PEC de 2010 é de interesse da sociedade. Se você tem interesse desses corruptos que estão lá,
Imagine, se eles tivessem interesse com espionagem, já tinha sido sancionado há muito tempo. Boa noite, Anderson. Já tinha sido sancionado há muito tempo, se fosse dos interesses daqueles que estavam lá. Mas como não é dos interesses deles, e sim da sociedade, essa PEC ainda não foi votada. E olha que ela é de 2010, só para vocês terem uma ideia. E tem gente que ainda acha que tem representante. Boa noite, Edilema. Muito boa noite. E tem gente que acha que tem representante no Congresso Nacional. Boa noite, Marcelina. Que representantes são esses lá no Congresso Nacional? Vocês, aqueles que puderem continuar até o final, vocês vão ver, eu falo justamente sobre esse representante lá no final. Boa noite, Ana Maria. Eles não estão ali para te representar, eles estão ali para defender os seus interesses, não seus, eu falando do interesse deles, tá? E dos empresários que pagou o seu mandato. Ah, Gelbs, como é que o empresário pagou o mandato dele? Ele foi eleito por voto? Sim, foi eleito por voto. Deu R$50 ali, deu R$100 ali, deu mais 20 ali, mais 30 ali, compra um cabo eleitoral ali. Ou vocês estão achando que aqueles cabos lá, tudo lá foi eleito democraticamente? Gente, olha, para pensar. Não era para ter um presidente hoje, não era para ter um senador, não era para ter nenhum deputado federal, se nós tivesse justiça realmente. Porque que lá tudo foi comprado com dinheiro do empresário da Odebrecht, sabe? Com dinheiro do Carlinhos Cachoeiro, com dinheiro de todas as empreiteiras que aí estão. Não era para ter. Lamentavelmente a gente não tem. Bom, vamos um pouquinho de história sobre o voto destituinte. Os gregos inventaram a democracia e exerceram em sua forma mais perfeita, diretamente, cada cidadão era ele próprio o poder do corpo legislador. Ou seja, juntava aquele cidadão, eles mesmos faziam as leis e decidiam ali. Foi justamente aí que surgiu a democracia. Mas isso só era possível pois as cidades gregas eram extremamente reduzidas, eram muito pequenas as cidades gregas, né? Não é como é hoje, no qual contava com aproximadamente 10 mil cidadãos. Boa parte da população, como mulheres, escravos, né, e estrangeiros, não tinha direito a votar. Essas pessoas eram excluídas da política, né, do processo político. Porém, essas cidades foram crescendo, ao ponto que tornou impossível todos os cidadãos legislarem. Não tinha como mais. Antes era 10 mil, depois foi para 20, 30, 40, 50, 100 mil. Não tinha como juntar aquelas pessoas para fazer as leis, né? E eles... Então, onde os cidadãos elegeriam um representante para defender as suas vontades, que é o que acontece hoje no país. Na verdade, o que a gente faz, não tem como a gente pegar 200 e tantos milhões de brasileiros, né? E, eu quero uma lei assim, eu quero outra lei aqui, assim, assim. Não tem como, realmente não tem. O que então a gente tem que fazer? A gente elege um representante e esse representante vai te representar no Congresso Nacional a sua vontade ou a vontade da maioria que votou nele. É isso que serve o político, não o político corrupto, não aquele criminoso que lá está. Aquele que lá está, do seu estado, do Rio de Janeiro, de Brasília, do Ceará, de Goiás, sabe, de São Paulo, sabe, de onde quer qual estado do Brasil que seja, ele está ali simplesmente para cumprir a sua vontade e não a vontade dele. Ele tinha que estar ali para ver os eleitores. Olha, os eleitores querem o fim do foro privilegiado com a prisão em segunda instância. Não, então é eles que querem? Tudo bem, pronto, eu vou fazer a vontade dos meus eleitores. Não é o que acontece. É isso que vocês precisam entender. E a culpa não é da política. A culpa não é do político. A culpa é do político corrupto, é do bandido. É isso que a sociedade tem que entender. Quando ela entender que o problema não é a política, e muito menos o político, e sim o criminoso que está lá, que deveria já estar preso há muito mais tempo, aí você vai ver como que as coisas vão mudar, certo? Esse sistema está longe de ser ideal e permite uma série de distorções, mas a história está repleta de exemplos que provam que o melhor que a humanidade já encontrou mas ele sempre pode ser aperfeiçoado. Eu estou falando desse sistema de democracia, de um sistema democrático, ou seja, é quando junta você, como nós estamos aqui, por exemplo, nesta live, o Anderson está falando aqui que é tudo comprado mesmo. Anderson, é tudo, Anderson.
olha, eu vou falar desses 513 deputados que estão aí, eu vou falar para você, eu vou tirar 1 ou 2 ou 3, nem sei quantos, né? Eu não sei nem quantos, mas é tudo comprado. Aí você quer falar para mim que a gente está aqui fazendo a campanha, não reelege ninguém, não reelege ninguém. Aí eles acabaram a verba lá das empresas. Simplesmente o Temer já deu mais 2,5 bilhões para eles. Para eles fazer o quê com 2,5 bilhões? Para comprar voto, meus amigos. Não vamos ser inocentes. E aí eles conseguem se reelegerem de novo e perpetuam no poder. É isso que acontece, não tem outro jeito. Então o sistema de democracia é o melhor sistema que já existiu e existe em toda a Terra. Olha só, se não existisse a democracia, como é que eu poderia ter um grupo desse aqui do Projeto Sol, onde que eu tenho eleitores do Bolsonaro, eu tenho esquerdista, eu tenho direitista, eu tenho intervencionista? Cada um tem o seu direito de pensar como quiser e tem o direito de votar como quiser, o direito de anular seu voto como ele quiser. Nós do Projeto Sol, nós fazemos uma campanha de sugerir as pessoas comprometidas com as 7 das 22 propostas que estão lá no site do projeto. Mas eu vou te obrigar a você votar nessas pessoas que o projeto irá sugerir? É lógico, não, você tem toda a liberdade. Isso se chama-se democracia. Chama-se democracia. Você pode votar naquele que você... Eu não votar naquele que você não quer. Você tem essa democracia, esse jeito. Ou seja, a democracia, então... é aquele que realmente decide a maioria. E se a maioria está decidindo isso, ótimo. Só que pensa bem hoje, né? Como é que seria, né, se o Lula candidatasse? Será que seria eleito? Porque, bom, se a gente está falando de democracia, mas a gente tem que começar a colocar parâmetros nessa questão, né? Seria bom se depois colocar aqui, mas acho que vai dar um monte que vai se reeleger. Pois é, assim, a gente tem que colocar parâmetros, porque... como é que existe uma democracia? Olha, eu vou te dar um exemplo dessa questão de democracia entre um aluno que estudou numa escola particular e um aluno que estudou numa escola pública. Como é que você quer fazer a comparação de um aluno que estudou em escola particular com um aluno que estudou em escola pública? Você põe eles para fazerem prova. Põe lá 20 alunos da escola pública e 20 da escola particular. Você concorda comigo que daqueles 40 alunos, se sobrar 5 da escola pública que vai sair bem, é muito. Os outros vai ser tudo da escola privada. É isso. Então, assim, a questão do eleitorado, como vocês estão vendo aí, né? Infelizmente, não acaba sendo democracia, porque vocês que estão assistindo essa live aí agora, você está tendo acesso ao Facebook, seja através do seu celular, seja através do seu computador, você está tendo acesso aí. Mas e quantas pessoas que não têm acesso e ficam idolatrando o Lula? Quantas e quantas? Por quê? Porque ganharam o Bolsa Família, né? Ganharam aquela renda cidadã, ganhou um monte de coisa. Ou seja, um saco de arroz compraram eles. Mas você que está aí do outro lado, você tem esse acesso à informação e você chega na internet e procura, mas muito não tem. E aí cabe a você fazer esse papel que o Projeto Suor faz, de simplesmente fazer com que as pessoas entendam que nós só podemos mudar esse país através da política. E claro, com a nossa união, evidentemente, tá? Mas... o que é esse tal de voto destituinte? O que é esse tal de voto destituinte que a gente está falando então? Né? Bom, quando falamos de voto destituinte, mais conhecido como recal, e quando a gente fala em recal, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é trocar uma peça de um carro, de um veículo ou de um produto, né? Eu comprei um celular e aí eles falaram que deu um probleminha lá, que o celular está esquentando e vai ter que fazer um recalque em todos os celulares dessa determinada marca. Não é isso, porque não presta mais, está precisando de arrumar, está precisando... Às vezes tem que trocar aquele celular, às vezes tem que trocar até o carro, dependendo do caso. Então, isso eles chamam de recal. Esse recal é um termo usado nos Estados Unidos, né? Na verdade, quando eles fazem recal de político, porque nos Estados Unidos tem lugares que faz recal, como a Califórnia, por exemplo. Tá? Porém, existe uma semelhança do termo desse recal com os políticos, no qual precisamos
trocar aqueles com defeitos. Sabe aqueles políticos que vêm com defeitos? Aquele que já vem lá, daqueles que compraram voto, tal, já embolsou, já está pensando em entrar lá no poder, assim, opa, já vou ter mais de não sei quantas vagas para colocar os meus companheiros, né? Então, às vezes ele não precisa colocar companheiros, por isso que o projeto Suor defende que o político só precisa de um assessor. Boa noite, Cândido. É por isso que o político precisa de um assessor. E um assessor não é para ganhar rios de dinheiro, não. Sabe? Não é para ganhar rios de dinheiro também, não. E muito menos o político, né? Então, eles estão lá para defender. Então, assim, o que acontece? Eles não estão lá para defender a sociedade. Eles estão lá para se defender os interesses deles. E aí é onde que precisa fazer o recal, substituí-los. E para fazer isso é necessário a criação do voto destituinte. O voto destituinte é justamente isso. Não prestou? Peraí, vem cá. Vamos tirar daí. Ele será utilizado para revogar o mandato eletivo do político corrupto, ou seja, demiti-lo. Ó, fazer igualzinho que a programinha lá do Justo lá, né? Você está demitido. Tá demitido. Tá? Então, você não sabia que, na verdade, quem são os chefes dos políticos é você? Pois é você que é o chefe, mas que tipo de chefe é esse que eu não mando? E aí é que entra o voto destitutivo. Porque do momento que se passou 1 ano, 2 anos, e aquele político pode sofrer uma pressão, que pode perder o mandato dele, ele vai começar a dar mais atenção para você, mais atenção para os seus eleitores. Porque ele sabe que se ele aprontar lá, ele vai capar o gato. Você acha que não ia acontecer a mesma coisa com Renan Calheiros, com Eduardo Cunha, com outros e outros deputados corruptos que lá estão, como, por exemplo, o Maia, como o presidente do Senado, sabe? Como o Carlos Marum lá, que fica a maior coisa com o Temer, ou o próprio Temer. Então é isso, meus amigos, para isso que serve o voto destituinte, porque ele possibilita o eleitorado, descontente com o seu representante, propor a cassação de mandato parlamentar, tanto de vereadores, quanto deputados estaduais, quanto deputados federais, quanto senadores. E no executivo, certo? Ele permite que também a cassação tanto dos presidentes, governadores e também dos prefeitos. É isso que a gente precisa entender. Um caso extremo ocorreu lá na Califórnia, igual eu estava falando para vocês, né, a questão do recal, lá na Califórnia em 2003, onde o mandato do governador foi revogado no final daquele ano, ou seja, antes de acabar o mandato dele, o Arnold Schwarzenegger ganhou a eleição para terminar o mandato e depois foi reeleito em 2006. A sociedade tirou o danado do governador corrupto que lá estava. O Instituto do Recal teria mais aplicação, principalmente com a adoção do voto distrital. E quando a gente fala do voto distrital, a gente acaba fazendo com que a sociedade se envolva cada vez mais. Por que esse voto distrital? Digamos que aí no seu estado e na sua cidade, né, que digamos que tem aí 1 milhão de pessoas na sua cidade, essas 1 milhão de pessoas, ela pode eleger, por exemplo, 20 vereadores. Ali o que vai acontecer? Eles vão dividir essa cidade em, sei lá, 10, 15, 20 partes. E cada parte daquelas vão poder eleger somente o vereador que for candidato ali. E aí o detalhe é o seguinte, pega aquela parte ali, vai ter 5, 6, 10, 20 candidatos a vereador, mas somente um vai ser eleito por ali. Com esse voto distrital, fica bem mais fácil fazer o recal, fazer o voto destituinte. Por quê? Porque você vai ter contato e o vereador sabe aonde que é o seu reduto eleitoral. Se ele fazer besteira, junta aquele pessoal ali, ó, e tira ele. Então, teria mais aplicação com a adoção do voto distrital puro ou voto distrital misto. Como seria isso? Digamos que 5 bairros, igual eu acabei de falar para vocês, digamos que 5 bairros de uma cidade, né, e um distrito no qual esse distrito elegeu um deputado federal. Após 1 ano, este deputado está exercendo seu mandato. Os habitantes daquele distrito poderão entrar na justiça eleitoral solicitando a saída daquele representante e elegendo outro para o seu lugar.
Isso fará que aquele representante esteja mais próximo dos seus eleitores e prestando conta do seu trabalho, pois ele sabe que poderá perder o seu cargo se fizer coisa errada. Agora eu pergunto, tem algum político aí que você conheça que está preocupado em perder o mandato, está preocupado com o seu voto, que você votou nele? Não tem. Não está nem aí, não está nem se preocupando. Já comprou o seu voto mesmo, ele vai se preocupar para quê? Né? Não tem que preocupar. Né? E aí eu falo para vocês o seguinte, qual que é a proposta do Projeto Suor? Primeiro eu quero dizer para vocês que a proposta é que o voto destituinte do Projeto Suor, ela é uma das cláusulas pétreas, ou seja, não aceita ser alterada. Essa é uma proposta que os deputados federais e os senadores que o Projeto Suor irá sugerir para todos os brasileiros 90 dias antes das eleições em seu site. Lembre-se, eu vou repetir, sempre falo isso, nós não vamos indicar político, nós vamos sugerir. Se aí no seu estado do Rio de Janeiro você vai votar para deputado federal, vai lá estar um link lá para o Rio de Janeiro e a lista lá de não sei quantos que vão se comprometer em cartório com o projeto. Aí você escolhe quem que você desejar, quem que você quiser, sabe? Não importa, pra gente não importa. Então essa proposta é uma cláusula pétrea. Para que uma pessoa, sabe, um candidato possa, sabe, ser sugerido pelo projeto, ele é obrigado a concordar com o voto destituinte. Caso contrário, ele não será sugerido pelo projeto, e se não tiver ninguém, é o que eu sempre falo, nós não estamos aqui para pedir voto para você. Nós não estamos aqui para pedir voto para você, nós não estamos aqui para fazer política, me dá seu voto que eu te dou 10 reais, me dá seu voto que eu te dou um saco de arroz. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui simplesmente para organizar e simplesmente para conscientizar você que nós precisamos da política para mudar esse país, porque nós precisamos mudar as leis. E a gente não muda as leis sem ser através da política. E quando você entender isso, você vai estar amando tanto este projeto e vai falar assim, sabe que esse menino, até que parece que ele tem, menino não, né? Nem posso chamar de menino mais, que ele até tem razão, porque não existe outra opção. Né? Então a ideia do Projeto Suor, que essa é uma cláusula pétrea, a proposta do Projeto Suor defende que a cada 2 anos será realizada uma eleição no qual o representante público poderá perder o seu mandato, caso ele receba o dobro desculpa pessoal, receba o dobro dos votos negativos que ele obteve para ser eleito. É claro que isso aqui, esse trecho que eu estou lendo para vocês aqui, isso aqui é coisa de discussão. O que a gente defende mesmo é o voto destitutivo. Como ele vai ser destituinte? Como ele vai ser? Isso aí nós nem estamos preocupados com isso. Se vai ser 1 ano, se vai ser 2 anos, a gente não está preocupado com isso. Para ser eleito, né, os votos negativos para ser eleito, e o suplente assumirá em seu lugar. Claro que é melhor a gente melhorar essa proposta, né? Enfim, merece todo apoio as propostas que visem a trazer a política mais perto do cidadão. Mas é uma política idealista, não é essa política me dá aqui, toma lá, não. Sabe, toma lá, dá cá. Ó, eu te dou um saco de arroz, você me dá seu voto. Não, eu vou votar em você, mas qual que é as suas propostas? Eu quero saber o seguinte, para mim votar em você, eu tenho que saber qual que é as suas propostas. Pois é, as pessoas que vão ser sugeridas pelos projetos Suor, ela já vai estar com a proposta na mão para te entregar. E se você ainda tem dúvida de quais são, entre lá no site www.projetosuor.org e leia lá no menu propostas, que você vai ver 22 propostas, no qual daquelas 22, as 7 primeiras, esses políticos terão que se comprometer. Isso em cartório. Enfim, merece todo apoio, né? As propostas que visem trazer política mais perto do cidadão. Já é hora de cada brasileiro tomar consciência de tudo que um político faz, tudo faz em seu nome e usando, eu digo o seu nome do político, ele faz em meu nome e o seu nome, porque você está dando uma carta para ele fazer isso. No momento que você vota, você está colocando ele como seu representante para lá, tá? Usando de um poder que é exclusivamente nosso, meu, seu, entendeu? Ele está ali para te simplesmente representar, como eu diz a história da Grécia aqui, né? É justamente este um dos maiores trabalhos deste projeto.
fazer com que a sociedade se interesse pela política, para defender de fato o que é seu por direito. Mas pense você, Maria de Lourdes, que está acompanhando, Isabel, José Loyola, meus outros colegas que estão aí, que eu não estou vendo aqui o nome. Pense em você, que quando você vai pegar e falar de política para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, falta quase te matar. Não quer saber disso não, político não presta, político não sei o quê, é toda corrupção, político só quer tirar vantagem, político só quer isso, só quer aquilo. É desse jeito que eles querem. E desse jeito que eles querem que você continue pensando. E eu vou dizer para você, tá na hora de você sair dessa Matrix. Tá na hora de você sair dessa Matrix. Você que não assistiu desde o início, por gentileza, se puder, volte, assista desde o início. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E você que for ver esse vídeo depois, também compartilhe. Realmente promova o projeto SUOR, Sociedade Unida e Organizada. Esse nome ele foi muito bem criado, porque essa nossa ideia é de simplesmente unir as pessoas em prol de um objetivo, e no qual o objetivo é mudar as leis, e para mudar as leis a gente precisa da política, e através da política precisa dos políticos compromissados a mudar essas leis. Então, no momento que nós passarmos isso para as pessoas de bem, porque você pode ter certeza de uma coisa, bandido não vai estar nesse projeto, porque eles não vão aguentar ouvindo essa vozinha aqui, ó, falando de política, ou falando de mudança, falando de melhoria, eles não vão aguentar, tá ok? Então, procure se comprometer mais, faça adesões ao projeto, se inscreva lá no canal do projeto no YouTube, divulgue, sabe, divulgue normalmente esse projeto para as pessoas que você conheça, e tenha fé. Tenha fé porque, como diz o Deltan Dallagnol, eu sempre repito isso, o que eu até carrego comigo: terei esperança, terei ousadia, terei perseverança e vontade. E só tem uma pessoa que pode tirar isso de mim, é Deus. E estando Deus do meu lado, eu não preciso de mais ninguém, somente Ele. Eu sei que tenho certeza, e vocês sabem muito bem, que quem tem Deus ao seu lado está muito bem acompanhado. E assim eu penso. Meus amigos, peço a vocês, encerrando a live do voto destituinte, eu espero que vocês tenham entendido o que é esse voto destituinte. Peço a você que entre no site do projeto, leia, entre lá no YouTube, certo? E veja os vídeos, inclusive esse vídeo vai ser colocado lá também. Todas as lives que nós fazemos, nós incluímos lá no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, divulgue o canal, tá? Venha nos ajudar sendo um voluntário, seja como colaborador, que o colaborador ajuda financeiramente o projeto, seja como multiplicador, que faz adesões ao projeto, seja como moderador que administra esse projeto. E uma coisa eu te digo para você: parado, as coisas não andam. Reclamar é muito fácil, agora você dar a cara para bater não é para qualquer um, tá ok? Outra coisa também, eu disse na live passada, na segunda-feira, que foi feito sobre a saída da Polícia Federal do Executivo, né? Ou seja, ela seja totalmente independente, né? Tanto financeiramente como administrativamente. E eu disse que eu estou fazendo uma live todos os sábados, inclusive comecei no sábado passado, sábado às 19 horas, chama-se Suor Livre. Ele não vem com assunto igual vem determinado todas as segundas e quinta-feira, como eu falei da proposta número 7 do projeto Suor aí, né, que é o voto destituinte. No sábado não, no sábado é um bate-papo mesmo, tá? A gente é conversando. Se você tiver um tempinho aí e quiser participar, vai ser no canal do projeto Suor, não vai ser nesse perfil do Gelbis, tá? Ele vai ser no canal do projeto Suor, ou seja, aqueles que entrar lá dentro do grupo do projeto Suor vai encontrar lá o vídeo, é só apertar play e participar, tá ok? Anderson, muito obrigado por tudo. Pessoal, por gentileza, compartilhe. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas que me desejam um bom dia, boa tarde, boa noite. E eu desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e um bom trabalho e um bom final de semana.